Olá, caríssimos irmãos, que a paz de Cristo esteja com todos nós. Bem-vindos para a leitura de mais um Evangelho da Casa Espírita Ana Luz. O Evangelho sugerido para hoje é o capítulo 9, Bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Item 7. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória. A de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumento de nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinete, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra a fronte. Coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer um de vós e nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vós tendes a espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Meu espírito amigo, Árvore, 1862. Pois é, amigos, sejamos pacientes, porque com a paciência nós temos capacidade de ter também outros entendimentos e assim proceder da melhor maneira possível. Então, fiquemos com a paciência mais do que nunca. Se a perdermos, vamos buscar, porque ela é necessária para a nossa evolução. Fiquem com a paz que vem de Jesus. Amém. Meus irmãos do Ana Luz, mais uma vez estamos aqui para conduzir uma leitura do nosso livro Caminho, Verdade e Vida, do Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. O título de hoje é o título 11, Conforto. Façamos a leitura. Se alguém me serve, siga-me. Está a expressão de Jesus em João, capítulo 12, versículo 26. Diz Emmanuel: frequentemente, as organizações religiosas e, mormente, os espíritas, na atualidade, estão repletas de pessoas ansiosas por um conforto. De fato, a elevada doutrina dos espíritos é a divina expressão do Consolador prometido. Em suas atividades resplendem caminhos novos para o pensamento humano, cheio de profundas consolações para os dias mais duros. No entanto, é imprescindível ponderar que não será justo querer alguém confortar-se sem se dar ao trabalho necessário. Muitos pedem amparo aos mensageiros do plano invisível, mas como recebê-lo se chegaram ao cúmulo de abandonar-se ao sabor da ventania impetuosa que sofra de rijo nos resvaladouros dos caminhos? Conforto espiritual não é como o pão do mundo, que passa mecanicamente de mão em mão para saciar a fome do corpo, mas sim como o sol, que é o mesmo para todos, penetrando, porém, somente nos lugares onde não se haja feito reduto fechado para as sombras. Os discípulos de Jesus podem referir-se às suas necessidades de conforto. Isso é natural. Isso é natural. Todavia, antes disso, necessitam saber se estão servindo ao Mestre e seguindo-o. O Cristo nunca faltou às suas promessas. No reino divino se ergue sobre consolações imortais, mas, para atingi-lo,
Faz-se necessário seguir seus passos e ninguém ignora qual foi o caminho de Jesus nas pedras desse mundo. Esse texto bastante simbólico nos lembra algo essencial que precisa ser dito a cada espírita, a cada ser humano que busca por descanso. Esse consolo, esse conforto aqui tem a ver com consolação, tem a ver com ser consolado. E a gente tem que lembrar da frase de Francisco de Assis, naquela oração famosa, que eu busque antes consolar que ser consolado. É na atividade, é no serviço ao próximo que nós encontramos o principal conforto da doutrina. Algumas coisas simbólicas colocadas nesse texto deixam uma marca indelével do estímulo que Emmanuel nos dá ao dizer da boca do próprio Jesus: se alguém me serve, siga-me. Não há como nós atendermos ao chamado de Jesus apenas caindo de joelhos, juntando as mãos e suplicando para que nos auxilie. É preciso que nós mesmos alcemos as nossas forças mais íntimas para fazermos por nós e para o próximo. Ao nos movimentarmos dessa maneira, é automática a sensação de consolação, a sensação de utilidade, a sensação de inteiramento com a vontade de Deus sobre a terra, a sensação, portanto, de amor e plenitude que disso decorre. De fato, essa doutrina consoladora dos Espíritos é uma continuidade tanto do Decálogo de Moisés quanto do Sermão do Monte de Jesus, onde são expressas as regras do bem viver para a humanidade. No entanto, é imprescindível ponderar que não será justo querer alguém confortar-se sem se dar ao trabalho necessário. Vocês entendem? Ele está propondo confortar-se não é algo que se encontra sentado à beira do caminho. É algo que se encontra ao caminhar por esta trilha. E essa trilha nem sempre será fácil, mas a facilidade é uma expectativa tola. Nós não estamos num mundo de provas e expiações porque as expectativas são boas. Nós estamos num mundo de provas e expiações para enfrentar desafios. E no enfrentamento desses desafios, vencendo essas barreiras, que nós vamos encontrar a verdadeira consolação. O conforto espiritual, portanto, não é como o pão do mundo que passa mecanicamente de mão em mão para saciar a fome. É cada um fazendo por si. É cada um dando a sua contribuição, entendam? É muito profundo isso. Tem uma outra passagem que Jesus fala de ação muito contundente, quando ele diz: batei e abrir-se-vos-á, buscai e encontrareis. Nesse sentido, ele está sempre colocando a ação individual, a ação da individualidade inteligente que nós somos, no sentido de, numa busca, utilizando a nossa própria vontade. E é da nossa vontade de progredir que o progresso vem, porque é da nossa natureza progredir. Tem uma frase do Eckhart Tolle, no livro O Poder do Agora, em que ele diz: o pássaro não tenta voar, ele apenas voa. A grama não tenta crescer, ela apenas cresce, porque é da natureza do pássaro voar e porque é da natureza da grama crescer. É da nossa natureza fazer esse progresso intelecto-moral. E esse progresso intelecto-moral, ele decorre necessariamente do cumprimento da vontade de Deus sobre a terra, que é o jugo leve, que é simplesmente amar, que é oferecer-se a serviço, que é colocar-se à disposição do outro. Então, ele diz: todavia, muitas pessoas se frustram esperando
que a promessa de Jesus se cumpra. E não há uma promessa de Jesus que vá se cumprir sem uma ação do seu seguir, de seguir-lhe os passos. E não é simplesmente copiar, pisar onde ele pisou. Não se trata disso. Mas trilhar pelo caminho que ele indicou trilhar. Estar puro de coração, atingir a mansitude, ser pobre em espírito. Vocês lembram disso? Isso está na essência das bem-aventuranças do capítulo 5 de Mateus, no Evangelho. Então, não é difícil seguir esse caminho. Nós estamos sempre dizendo que esse caminho é um caminho desejável, mas ao mesmo tempo admitindo que ele seja impossível. Nós temos que sair dessa condição de limite e ir buscar. É disso que se trata alguma coisa tão simples quanto: se alguém me serve, siga-me. Então, se nós estamos a caminho de fazer caridade em nome de Jesus, nós necessariamente estamos comprometidos com a nossa própria transformação nessa direção. Esse título, conforto, portanto, ao contrário do que a palavra remete, está nos chamando à ação benevolente no bem. Está nos convidando, nos convocando a fazermos cada um de nós o progresso possível. A cada dia fazer o bem que nos seja possível fazer. E a cada dia observarmos, orando e vigiando. Orando no sentido de ligar a nossa mente aos pensamentos mais elevados, à criação do universo, ao amor profundo que rege todas as coisas. Essa inteligência invisível que coordena tanto a ação dos planetas quanto o poder do clima e coisas mais íntimas ligadas às nossas vidas. Isso é orar. E vigiar é prestar atenção aos nossos próprios pensamentos e sentimentos constantemente. Estarmos atentos ao que estamos pensando e, consequentemente, ao que estamos alimentando em nossas almas, ao que estamos semeando para as nossas próprias vidas. Jesus nos convida, sim, nos promete, sim, porque Ele conhece nosso potencial, Ele conhece a nossa capacidade de perfectibilidade, ou que nós podemos nos aproximar da criação divina e o quanto nós podemos contribuir para que o amor divino seja largo e amplo como o caminho que desejamos construir para nós e para os nossos semelhantes. Portanto, meus irmãos, esse é um convite bastante profundo. Conforto no sentido de poltronas, camas, redes, conforto para o descanso, não é esse o sentido. Aqui o conforto é no sentido da consolação, da compreensão do objetivo fundamental da vida, da compreensão real das razões do nosso viver e de quanto estamos colocando, empenhando nossas emoções e nossas expectativas em coisas muitas vezes vãs, ligadas apenas ao plano material do pertencimento. Precisamos olhar mais profundamente para os ensinamentos de Jesus e nos comprometer em seguir-lhes os passos. Um grande abraço, beijo no coração. Boa noite, meus irmãos, na graça do Pai, do nosso irmão misericordioso, que Ele nos abençoe, que Ele nos una, que Ele derrame sobre nós as suas bênçãos, para que possamos, nessa noite, curar as nossas feridas, para que nós possamos nos reconciliar com Deus, com os amigos, com os inimigos. Que a graça do nosso Pai seja nesse momento a nossa fonte de amor e de luz. Pai amado, diante de Tua bênção, diante da Tua graça misericordiosa, tende compaixão de todos nós. Que Tu possa, Pai, nos dar o Teu amor, que Tu possas doar a nós as Tuas virtudes, o Teu coração dadivoso, o Teu perdão, que tenhamos forças para continuar caminhando nesse percurso que Tu nos colocou aqui para seguir. Que a Tua graça seja bem-vinda e que vocês, meus irmãos amados,
recebam nesse momento todo o amor misericordioso, que vocês possam ser abençoados nesse momento, que vocês possam ter a força, a luz, a graça do nosso Pai amado, pois vocês são a bênção, vocês são tudo aquilo que Ele sempre quis que os filhos deles fossem, porque vocês estão no caminho do amor, no caminho da reconciliação, no caminho do perdão, no caminho da verdade. E diante disso, eu rogo ao Pai que vocês possam ter amanhã um dia muito melhor do que tiveram hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu santo e sagrado nome. Venha a nós, Pai, o teu reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não deixeis, Pai, cairmos em tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória, Senhor, para sempre. Fiquem com Deus, meus irmãos. Que assim seja.